Olá, boa noite, tudo bem, gente? Gente, hoje mais uma live aqui. Hoje vamos ter um bate-papo com a Claudete, que é outra terapeuta, é uma mentora, e a gente vai passar um pouquinho aí desse conhecimento dela, né? Como que foi o despertar espiritual dela, como que ela encontrou o propósito de vida dela. E enquanto isso, enquanto o pessoal não vai entrando, eu queria comentar uma coisa com vocês, né? O fato de muitas vezes a gente não se abrir para as questões da nossa vida, de que existem inúmeras possibilidades que o universo nos oferece, né? Muitas vezes a gente fica focado em uma só possibilidade e fica pensando, se não acontecer isso, eu tô ferrado. Se não acontecer isso, eu morro. Se não acontecer aquilo, eu não consigo ir para frente. Se não acontecer isso, eu vou ser mandado embora. E fica fixado só em uma possibilidade e esquece que o universo tem inúmeras possibilidades, né? Aí para você. Então, se você estiver em uma situação dessa daí, que você fica pensando que somente terá essa oportunidade, ou se isso não acontecer, você está lascado, né? Então, gente, vamos se abrir, porque muitas vezes aquelas portas que se está fechando é justamente para que outras oportunidades aconteçam, ok? Então, eu vou chamar aqui a Claudete. Enquanto eu vou chamando ela, gente, vamos clicar aqui nessa flechinha aqui, ó, para chamar algumas pessoas que vocês acham que pode se interessar para ver a live, tá? Eu vou chamar aqui 10 pessoas, aí já chamo a Claudete. Vamos lá. Se vocês puderem fazer isso. Pronto, feito. Boa noite, Cícero. Boa noite, Holistic Reiki. A Lerice tá aqui, boa noite. Vou chamar a Claudete aqui. Peraí, Claudete. Pronto. Agora é só você aceitar. Já aceitei. Boa noite, querida. Tudo Boa bem? noite, tudo bem, Lucy? Como você está? Como vocês estão, todo mundo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Pessoal, Bem? se vocês não estiverem ouvindo bem ou estiver cortando aí a imagem, vocês me avisam, porque eu fiz umas duas lives atrás aí que tava sem imagem praticamente, só que ninguém falava nada, eu não tinha como saber, porque eu tava vendo perfeito. Primeiramente, eu quero te agradecer por ter aceitado participar da live e fico muito feliz em poder conhecer outra pessoa com quase os mesmos propósitos, né? Aí de ajudar outras pessoas a despertar. Os mesmos, os mesmos. Conta um pouquinho da tua história. Então, boa noite, gente, tudo bem? É um prazer igualmente estar aqui, Lucy. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito que você tenha me convidado, principalmente para falar desse assunto, né? Que é o meu propósito de vida, a minha missão de alma, né? Então, Sim. a minha história é um pouco longa, Lúcia. Eu tenho que começar bem lá no começo para entender, que é um contexto bem é, de muitos traumas, de muitas doenças, de muitas dores. Então, se não começar lá do comecinho, não entende direito. Pode começar. Gente, o meu áudio Então, é assim. estão falando que é muito baixo, né? Eu vou colocar o rosto mais perto, que daí dá para ouvir mais. Pode começar, conta Isso. toda a tua Meu história. tá bom, né? Então, a minha espiritualidade, na verdade, ela começou há 28 anos atrás, na verdade. Quando eu tinha 16 anos, engravidei do meu primeiro filho. Eu era uma adolescente, com muitos sonhos, muitos planos, e de repente uma gravidez inesperada aconteceu. E eu já tinha traumas e medos e tudo, só que na época, na altura, não sabia, não tinha conhecimento. Tinha conhecimento do medo muito grande, mas não assim, na abrangente no conhecimento que eu tenho hoje, tá? Aí eu fui mãe, com 16 anos, uma adolescente que tinha
um sonho muito grande de estudar, sabe? E, de repente, esse sonho teve que ficar ali congelado por 22 anos. Nossa. Aí, sim, nisso que eu fui mãe, eu tinha todos esses traumas do mundo que eu não sabia. E eu me vi perdida, assim. Como que eu vou ser mãe se eu não sou capaz de ser mãe? Me achava capaz. A pessoa que tem medo, que tem trauma, que tem tudo, não se acha capaz de nada. E eu não me achava capaz de ser mãe. Então, o que eu fiz? Eu tive que me apegar. Sempre fui uma pessoa de religião católica, né? Minha mãe me ensinou. Tinha uma fé, né? Achava que tinha uma fé boa em Deus, acreditava em Deus. Mas um medo muito grande. E falei, gente, meu Deus, como que eu vou ser mãe? E pedi fé para esse meu Deus, que eu achava que era um Deus de bondade. Não era o Deus da igreja católica que eu frequentava, sabe? Aquele Deus não correspondia às expectativas que eu tinha. Então eu me apeguei com o meu Deus, o Deus de bondade que eu achava que existia. E eu pedi fé, muita sabedoria para criar esse meu filho. E nesse processo eu fui levando a minha vida. Sendo mãe, eu tive há 3 anos e meio depois outra filha. E fui ser mãe, porque eu morava numa cidade pequena, trabalhar fora ganhava muito pouco e tal. E de repente a vida me levou para outros caminhos. Eu fui morar em Portugal, fiquei morando 8 anos lá. Legal. Só que aí já é outra história, que isso também tem a ver com o meu propósito de vida, que eu fui fazer em Portugal, só que na altura eu não sabia, eu fui entender agora, né? Com a espiritualidade me revelando. Mas fui morar 8 anos lá, e daí voltei e regressei, depois de 8 anos, porque meu filho começaria a fazer a faculdade. E nisso eu fui levar a minha vida, eu falei assim, bom, agora meus filhos estão criados, né? Eu voltei para o Brasil, eu vou buscar o meu sonho, que é estudar, né? Fazer uma universidade, que era o meu sonho. Tá, me preparei, 4 anos depois que eu cheguei no Brasil, eu precisava de um carro, um computador, então eu fui me preparando, sempre levada pela minha intuição. Minha intuição sempre me guiando, sabe? Então, me preparei, fui trabalhar. Quando foi um certo momento, de repente, eu fui fazer cursinho na universidade mesmo que eu fiz, estadual, de graça, né? Sim. E passei. Assim, fui só para me preparar, porque eu não achava que eu não era capaz ainda, e passei, de repente, para pedagogia. Falei, bom, já que eu passei, eu vou fazer essa experiência. Eu queria estudar. Na época eu queria fazer direito, mas o meu filho estava fazendo faculdade, era na federal, mas a gente tinha que bancar ele, em Curitiba, no caso, então eu não podia pagar uma faculdade para mim. Então eu falei, então essa que deu, é essa que eu vou fazer. Sim. Fui fazer. Gostei muito da faculdade de pedagogia, me identifiquei bastante, mas assim, não era aquilo, sabe? Não, eu não tinha aquela. Eu estava estudando, era o meu prazer estudar, que sempre foi e tal, mas faltava alguma coisa. Terminei a universidade, tá, falei, agora eu vou trabalhar, né? Já trabalhar, que eu fiquei esses 4 anos sem trabalhar, só estudando. Sim. E fui fazer concurso público, veio a pandemia. Veio a pandemia. Aí eu já estava inscrita no concurso e tal, fechou tudo, mal consegui me formar, veio a pandemia. Aí, em casa, e vai 3 meses, 4 meses, aquele concurso não sai, não sai. Assim, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Precisa ganhar um dinheiro, ganhar, né? A gente precisa viver. Eu falei, de repente apareceu marketing digital, assim, no meu computador. E nisso eu tinha falado com, meu Deus, que esses 22 anos que eu não tinha até então pedido nada para mim, sabe, Luz? Eu tinha pedido para meus pais, para meus filhos, para o meu marido, porque meu marido trabalha fora em obra para cuidar muito dele. E para mim, eu não tinha pedido até então. De repente, eu me peguei assim e falei, poxa, mas eu nunca pedi nada para mim. Então, eu vou pedir agora. Eu falei assim, meu Deus. Minha filha tem 2 netinhos que eu ajudo a cuidar. Um da altura tinha já 4 anos e tinha uma bebezinha de 8 meses. Aí eu falei assim, meu Deus, eu queria tanto um trabalho para continuar ajudando a minha filha a cuidar dessa minha netinha. Sim. E que eu ficasse em casa, ganhasse meu dinheiro e, né, fizesse alguma coisa que eu amo, que eu gosto de verdade, que me toca o coração. Eu fiquei esses 22 anos cuidando da minha família, agora eu queria uma coisa para mim, sabe? Falei assim, tá. De repente apareceu esse marketing digital
E eu falei assim, olha, gostei daquele negócio. Nunca tinha visto, mas gostei. Falei assim, vou ver isso. E começou a aparecer. E falei pro meu marido, eu acho que eu vou fazer isso para mim trabalhar enquanto não sai nada, né? Você tá parado. E comprei o curso, comecei a estudar. Falei, fui. Chegou num ponto, Lúcia, que travou o negócio. Travou. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Falei, não, o que aconteceu? O que aconteceu? Que não ia, não desandava, para não dar. Daí eu percebi que eu tinha que me entender, me conhecer, porque a partir do momento que eu saí da universidade, não foi bom para mim, sabe? Aquele processo ali muito racional, porque eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu sou uma pessoa entusiasta por natureza, por causa da minha espiritualidade, que já agia em mim, entendeu? Claro. Só que eu não sabia, já agia. E cheguei lá na universidade, uma pessoa entusiasta, com entusiasmo, né? Não é bem-vindo, justamente assim, todos adolescentes, não tem esse entendimento ainda, não tem, né, essa consciência e tal. Então, não foi bom para mim. Só que eu levei, eu já tinha experiência de vida, então, levei. Só que foi mal. Quando eu saí da universidade, aquilo eu me perdi da minha essência, na verdade. Eu não me encontrava. Aí, nesse desenvolvimento pessoal, eu falei assim, gente, eu tenho que me encontrar. Se eu não consigo, eu tenho que estudar alguma coisa. O que eu fui fazer? Eu fui fazer coach. E aí, a minha intuição começou a me guiar. Falei assim, apareceu os cursos para eu fazer. Falava, faz isso, de terapia, para eu me curar. Eu ia fazer. O primeiro curso que apareceu foi o Reiki. Me formei terapeuta reikiana, iniciei primeiro nível, tudo. Comecei a me curar com a intuição que ia me orientando e eu ia fazendo. Mas aquilo ainda estava, porque assim, você tinha trauma do medo, de incapacidade, da vergonha e fora as doenças, sabe? Eu tinha tudo que você podia imaginar na face da Terra. Então, as terapias não me curavam, sabe, completamente. Elas aliviavam, elas melhoravam, tudo, mas não curavam. O que aconteceu? A minha intuição foi me orientando para eu me tornar terapeuta e me curar. E foi o que aconteceu. Eu me tornei terapeuta para me curar. E no mesmo processo, mentora para me curar também. Por quê? Porque eu já tinha alcançado nesse processo, que era janeiro de 2019, se eu não estou enganada. Não, 2020, de janeiro de 2020. A minha espiritualidade, quando eu me iniciei reikiana, há uns, sei lá, um mês e meio, mais ou menos, a minha espiritualidade já florou. Depois, porque assim, abre os canais, né? Muito rápido. Só que aí, Lucy, eu não sabia nem o que era espiritualidade, entendeu? Eu procurava um Deus de amor, um Deus de bondade, sim, um Deus, uma fé, mas eu não sabia o que era. A palavra espiritualidade eu nem tinha noção. E de repente, menina, aquilo aconteceu na minha vida, aquilo aflorou. A espiritualidade com toda a força mesmo que você pode imaginar na face da terra. Eu senti aquele Deus dentro de mim, aquela coisa linda, aquele sol, aquela luz. E eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Só que aí, sim, a espiritualidade aflorou, só que eu estava debilitada, o meu espírito estava enfraquecido, entendeu? Porque eu tinha traumas, eu tinha doença, eu tinha tudo ainda. Aí o que aconteceu? Eu consegui manifestar a mentoria, que a mentoria foi para fortalecer o meu espírito. Sim. E logo em seguida a terapia, que é a harmonização da essência, que eu canalizei com a ajuda dos meus mentores espirituais, para me curar também as doenças que eu tinha, tudo. E nisso eu encontrei meu propósito. Para me curar, eu encontrei o meu propósito, a minha missão de vida, eu encontrei tudo, sabe? Numa busca que eu me deixei levar, assim, pela... É por isso que eu falo, gente, eu falo muito aqui no meu Instagram, nas lives que eu falo. Gente, se deixa levar pela sua intuição, vai, ela te leva onde você precisa ir. Ela te leva. E aí o meu propósito, é a minha essência. E como você se sente hoje? Hoje eu ainda não estou curada 100%. A terapia da harmonização da essência, ela é assim, ela tem que aplicar 10 terapias para harmonizar a essência. Falta 8. Eu estou na 8ª terapia. Amanhã eu aplico a 9ª. Cada 15 dias eu aplico essa terapia. E aí, a minha essência só vai estar completa quando eu aplicar essas 10 terapias. Mas hoje, em vista do que eu era, hoje a minha espiritualidade, com a mentoria, eu já consegui, o meu espírito já está tudo que ele precisava, o fortalecimento que ele precisava, a mentoria já funcionou.
Então, o que sim. falta é algumas coisinhas que precisam ser curadas em mim agora. Então, o meu propósito é, ao me curar, ao, eu encontrei o meu propósito de vida. Sim, você falou E uma coisa ali, você falou uma coisa hum, ali que é um, é um ponto em que muitos se encontram, né? Que você falou, quando você saiu da faculdade, você não se encontrava, sentia que não fazia mais parte de algo, né? E não, eu estava perdida. é onde você se sente um pouco perdida e é onde muitas pessoas estão sentindo um desespero, não sabe para que caminho ir, não Sim, não sabe, sabe. às vezes está saindo de um emprego e não sabe como recomeçar, em que caminho seguir. E é exatamente nesses momentos aí é que você vai ser guiada para você começar a seguir o teu propósito de vida. Porque essa é a bendita crise que nós estamos tendo. Nós estamos tendo Uhum. a oportunidade de ter uma crise para que É a através crista da dessa onda. crise, É a crista é, da onda. para que através dessa crise nós possamos buscar nosso caminho. Então, pode vir através de ataques de pânico, de Sim. ansiedade, insônia, começar a suar muito. O despertar, por exemplo, começou comigo, quando começou, eu suava muito, que eu tinha que trocar o lençol à noite. E eu não entendia, Ixi, meu Deus do era céu. a energia chegando, né? Energia trocando, energia. Minhas mãos suavam, meus pés suavam muito, muito, muito. Eu não entendia por quê, porque era inverno. Nessa época eu estava morando na Suíça e eu tinha que ficar trocando lençol e inverno, um frio e molhado. Imagina, aí eu sentia mais frio ainda. Aconteceram inúmeras coisas para que eu fosse encaminhada para o meu propósito, né? Inicialmente eu comecei a ter muitos ataques de pânico também. Eu cheguei a ter 8 ataques de pânico por dia. Ataque de pânico, para quem não sabe, é aquela sensação de que você vai morrer. Então eu saía correndo de casa, porque para mim faltava ar dentro de casa, mas era a maneira que a espiritualidade encontrou de me dizer: se sacuda aí, daí se sacuda, não existe essa palavra, mas estou falando, sacode essa menina aí, porque senão ela não acorda e aí ela vai continuar aí. E aí a gente fica assim, meu Deus, está dando tudo errado, e às vezes é um momento em que está começando a dar tudo certo, porque é quando você começa a sentir esse mal-estar, você começa a buscar autoconhecimento, e para isso eu também já vou aproveitar para falar, para quem que está se sentindo assim, que se sente perdido, que tem esse projeto, que foi todo feito também com a egrégora espiritual, que se chama Alinhamento ao Propósito de Vida, e para se inscrever é só ir lá e clicar no link na bio aqui no meu Instagram, e você vai ter dia 14, dia 15, dia 16 de fevereiro aulas gratuitas. Essas aulas são muito válidas porque vai dar muita informação aí sobre algumas coisas que você não está entendendo na tua vida. Depois haverá um curso maior, mas essas aulas são muito válidas, ok? Para quem quiser se inscrever, vai lá no link no Instagram e se inscreva. Esse projeto lindo, maravilhoso, que demorou aí quase um ano para ser feito, porque eu não queria colocar as coisas assim da minha cabeça, mas eu queria ser guiada pela espiritualidade, então tem tudo ali foi com muita confirmação da parte dele, se colocar isso, não colocar isso, tirar isso, colocar isso, e muitas sessões terapêuticas, então foi um trabalho tremendo para fazer, né? Ali vai ter, você vai ver ali o começo dessa obra, que eu digo obra porque eu não fiz sozinha, mas depois haverá um curso. Mas as 3 aulas gratuitas são 100% gratuitas, aquelas 6 aulas, aqueles 3 dias, que é dia 14, 15 e 16 de fevereiro. Então, nós temos uma história muito parecida, porque eu também morava no exterior, fiquei 16 anos fora, Fiquei 16 anos fora e na pandemia foi quando começou esse rebuliço na minha vida, da espiritualidade. Eu comecei a ser acordada também de 3 horas da madrugada, sempre 3 horas da madrugada, suando muito. E eu não entendia por quê e ia perguntar para as pessoas por que está acontecendo comigo. Não. E aí eu comecei tomava remédio para dormir, não adiantava. 3 horas da manhã eu acordava, aí eu comecei a entender que era para orar, para mim meditar, para me orar, para mim comecei a buscar, né, mais. Eu já vinha buscando conhecimento, mas começou a apertar mais
quando foi chegando perto da pandemia. E daí chegou na pandemia, que eu senti um desespero aqui dentro de mim, e eu tinha tudo para ficar lá onde eu estava, tranquila lá. E eu falei, não, vou pro Brasil, vou pro Brasil, vou pro Brasil. Cheguei no Brasil, no dia seguinte as fronteiras fecharam. E aí eu vi que eu estava seguindo o meu propósito de vida. E aí eu comecei, opa, peraí, isso daqui é sério. Aí comecei a procurar a terapia e comecei pelo Reiki também. E já do Reiki nível 1, já abriu os canais, eu comecei a ter visões. E aí inicialmente eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso que eu tô vendo? É luzes. Você vê, foi tudo muito lindo, eu chorava todo dia. Eu falei Nossa assim, Senhora, nem fala. é muito lindo, né? Quando abre os canais É no terceiro maravilhoso. olho. É muito lindo, muito lindo. Tive experiência maravilhosa que eu poderia... A gente poderia escrever livros, né? Mas eu vou escrever, se Deus quiser. Eu também pretendo, porque é uma experiência assim tão... Não tem como contar em uma live. Eu lembro Não. porque são muitas visões. Aí depois você começa a buscar o que é essa visão que eu tive. Tive visões de cores de luzes, tive visões de seres, tive conversa com seres, né? Que não são daqui. Foi uma abertura, assim, uma expansão de consciência muito rápida, que depois eu fui entender que não é devido ao conhecimento que eu tenho dessa vida aqui, porque seria impossível. Não, meu também não é. Não é que a gente traz já de outras vidas, que a gente já vem buscando esse conhecimento há muitas vidas, e é por isso... Eu sou a né? reencarnação da minha avó. Eu sou a reencarnação da minha avó paterna. Que legal! Nunca procurei Sim. saber disso. Ah, legal. A minha espiritualidade que revelou tudo isso para mim. A minha avó fazia esse trabalho que eu faço hoje. No caso, ela tirava obsessores das pessoas, né? E eu, com a terapia, quando eu aplico a terapia nos meus clientes, a primeira coisa que eu tenho que tirar são os obsessores deles. Sim, que praticamente... O Reiki também faz isso, né? Ele dá são os uma obsessores. corrida. Ele sai correndo. É raríssimas as pessoas que não têm obsessores. É raríssimo. Vamos dizer assim, entre 99,9% o resto não tem. No caso, nas pessoas que eu estou curando, né, que eu já curei até hoje, meu pai e minha mãe não tinha, meu filho mais velho não tinha também. O restante, eu creio que todo mundo tinha. Sim, sabe? E uma das coisas difíceis que eu achei para mim, para quem está começando agora, gente, não se assuste, porque se você tem medo disso, você não vai ver isso. Isso só é mostrado conforme você vai se abrindo e você vai ter Você não vai aprender reiki e vai começar a ver espírito. Não foi assim. Só aconteceu comigo depois que eu perdi o medo e foi me mostrando. Primeiro, eu comecei a ver luzes, teve um dia que eu vi um anjo, teve um dia que eu vi... coisas assim. O que você pode ver. Teve outras experiências também que eu prefiro não contar agora, mas a coisa mais difícil que eu achei foi você saber que alguns seres da tua família está com obsessor e você não poder falar. E você... é tão difícil. E você pegar... Hoje eu já sei lidar com isso e saber que não pode falar. E você só pode orar, ir para casa, orar. Mas... e saber também, em grandes partes, quando está tendo uma conversação e sentir o obsessor chegar e você já vê a pessoa se transformando, o rosto, a agressividade, o nervosismo, a malícia, e você saber que é o obsessor e você não poder falar. Isso é o que mais... Hoje eu ainda tenho dificuldade com isso. Tenho muita dificuldade. Eu não consigo ver assim, o meu dom da minha espiritualidade, eu vejo obsessores quando eu estou curando só as pessoas. Eu só vejo quando eu vou curar elas. Pelo menos isso é mais tranquilo. Porque se não estou curando, eu não consigo ver. Então é mais fácil, né? É mais leve, fica mais leve. Sim. No meu caso também, foi assim. O que acontece? Eu acho que são testes comigo. Tem períodos que eu consigo ver, tem períodos que eu não vejo, tem períodos que eu sinto, tem período que
eles vão como me mostrando diferente, de uma maneira diferente. Tem período que É eu sinto, as diferentes tipos de experiências que a gente tem que viver para poder curar e ajudar as pessoas. Eu já entendi isso. e durante meu despertar, a minha mediunidade foi mudando. Isso também eu não sabia, então é tudo uma experiência diferente, porque o meu atendimento, como era no começo, mudou. Eu mudei, mas não foi eu que mudei, foi a espiritualidade. Sim, a Antes espiritualidade. antes eu falava de uma maneira e depois começou as mensagens chegar de outra maneira para me passar para as pessoas. É conforme o nível de consciência que a gente vai É, tendo, né? É conforme o nível de consciência que você vai tendo. No começo, assim, que eu comecei a curar as pessoas, eles conversavam comigo como se fosse uma pessoa mesmo. Falando, agora já não, agora eu já sinto, eles não precisam mais falar isso comigo. Então, eles falam que você já tem, vamos supor, sabedoria o suficiente para entender o que acontece. Porque no comecinho, quando você começa a despertar também, eles sempre estão falando com a gente através da intuição. Só que eu não sabia, no comecinho, eu confundia se o pensamento era meu ou se era do meu guia. Aí eu falava, gente, agora eu não sei se é meu ou do meu guia. Só que hoje eu já sei total. Sim, tem. Às vezes a gente confunde no começo. Porque a gente fica. Aconteceu. Só que o tempo todo a gente está tendo. Não precisa estudar a espiritualidade para ter intuição. Não A gente precisa. sempre tem intuição. Né? Sempre, sempre, só sempre. começar a prestar atenção. Eu falo assim, Luz, que quando a gente não alcançou espiritualidade ainda, você tem a tua intuição, é como se tivesse um cano, você tem um cano, sabe esse cano de PVC, assim? Grosso, bem grandão, assim. Aquela vozinha tá lá no fundo, lá falando com você. Aí você tá disperso, você tem o ego, você tem isso, você tem aquilo, você ouve aquela vozinha e você fala, deixa pra lá. Verdade. Comigo acontecia assim, sabe? Lá no começo, eu tava lá em Portugal, quando começou esse despertar meu, é o que você tava falando. Eu suava, tinha falta de ar, todas essas coisas. E aí eu falava, se era uma coisa boa, muito boa, que era importante, eu não ouvia. Se era uma coisa mais ou menos assim, tá, eu fazia aquela intuição. Aí o que eu comecei a perceber? Eu falei assim, mas poxa, quando é uma coisa que é bom pra minha vida, que eu sei que é bom, que é importante, eu não faço. E quando não é assim, foi aí que deu uma virada de chave na minha vida. Porque aí eu comecei a ouvir essa intuição. E aí o que acontece? Com a espiritualidade, essa vozinha que tá lá naquele fundo, ela fica dentro da sua cabeça como se fosse a sua própria voz. É uma voz nítida, clara, alta, que você entende totalmente o que ela está te explicando. Isso, eu faço uma metáfora da espiritualidade com a intuição. É lógico que você continua tendo aquela intuição ainda, você continua tendo aquela. Sim. Só que agora essa voz mais forte da tua espiritualidade, ela age mais na sua vida. Então você pode falar. Tem uma intuição que a gente sente que é dos registros acásticos, né? Que é a intuição que fica toda a nossa informação lá, vamos supor, a gente tem a informação de todas as vidas. Então, às vezes, você vai fazer alguma coisa e você sente, eu já fiz isso daqui. Aí, eu já vivi isso. Eu já vivi isso, né? Então, algumas informações que chegam na tua cabeça, às vezes a gente pode confundir com é meu guia que está dizendo, mas às vezes não é o guia, é o registro acástico, que é um registro como se fosse uma caixinha ali com todas as suas vivências. Por isso que algumas vezes você vai ouvir a gente conversar alguma coisa aqui, você vai falar assim, você vai ouvir como se você já tivesse ouvido várias vezes. Ouvido várias vezes. Não é novidade, como se você já soubesse, né? Mas porque isso está no seu registro acástico. Provavelmente você já viveu essas coisas, você já sabe algumas coisas. Esses dias eu estava fazendo uma meditação e eu comecei a fazer um exercício de limpeza muito diferente que eu nunca tinha feito. E eu comecei a ter umas reações no corpo bem diferente, né? Conforme eu pensava uma coisa, meu corpo se movia sozinho. E aí veio uma mensagem por intuição dizendo: essa técnica você aprendeu na última vida.
Então, olha que interessante. Eu não sabia essa técnica, e aí eu passei a saber que eu sempre faço quando eu sinto que naquele dia eu senti algum rancor, alguma raiva, sei lá, eu fiquei Uhum. nervosa lá. Aí, para me tirar isso de dentro de mim, eu faço essa técnica e sai. E é muito forte, assim, é uma técnica que o corpo se move assim bruscamente, como se tivesse que sair algo de dentro do teu corpo. Mas eu acho que é aquilo que você falou, é conforme a gente vai buscando, vai nos sendo revelado, Sim, né? mas Informações. assim, o meu processo, eu tinha essa intuição muito forte. Vamos supor assim, quando eu cheguei de Portugal, que foi lá que quebrou toda a maldição, que eu fui lá para ser quebrada, que foi lá que eu tive que ir, para minha espiritualidade poder aflorar, porque senão não ia acontecer, eu ia viver mais duas vidas, isso eu já tenho informação que eu ia viver mais duas vidas e isso não ia acontecer se eu não tivesse ido. Hum, hum. Quando eu cheguei de Portugal, na casa da minha tia tinha uma foto da minha avó paterna. E eu cheguei, uma coisa que eu olhei naquele quarto, uma foto muito antiga, assim. Eu tava com o cabelo curto, que eu tinha cortado em Portugal, assim. E eu olhei naquela foto, eu me arrepiei toda, eu senti, sou eu. É a minha intuição, Como se fosse sabe? você, sabia que era você. Como se fosse você. Eu olhei assim e falei, sou eu. Tá, mas isso há 10 anos atrás, quando eu cheguei de Portugal. Aí, com o processo da espiritualidade agora, há um ano, né, aconteceu, eu fazia as meditações e depois eu ia dormir, é o que você falou, o meu marido foi tirado 6 meses de dentro da minha casa para trabalhar fora, porque uma mulher com um processo de espiritualidade não pode ter marido dentro de casa, dormindo do lado. Eu acordava todos os dias, às 3 horas da madrugada, era até a Eu, madrugada. eu também. Eu sendo revelado coisas de minha vida passada, da minha vida que eu vivi, dos meus traumas, do que eu tinha que acontecer, do que aconteceu, do que eu tinha que fazer, do que eu não tinha que fazer. Aí, um Nossa, a mesma certo coisa. dia, eu acordei, fiz uma meditação, e aí na meditação falou que eu era reencarnação da minha avó paterna, com a minha avó paterna, olha, me arrepio toda falando. A minha avó Hum. paterna, ela tinha esse dom que eu tenho, ela tirava obsessores, isso eu já sabia, que meu pai já havia contado também, e que a espiritualidade dela estava aflorando e ela faleceu por causa dos obsessores, ela não teve força, eles conseguiram matar ela. Era uma maldição muito grande da família do meu pai, do meu avô paterno, e a minha avó casada, ela, com o meu avô, ela tentou quebrar isso, só que ela não teve força, a espiritualidade estava aflorando e ela faleceu. E aí meu pai nasceu para fazer isso, e meu pai não conseguiu, não teve forças, porque ele perdeu a mãe e o trauma foi muito grande, sabe? Sim. E no que ele não teve forças, eu tive que nascer para fazer isso. E eu demorei 44 anos também, porque eles não deixavam, os obsessores não deixavam eu fazer. Eu já estava evoluída, assim, espiritualmente, essa informação eu tive até hoje, que, assim, a minha conduta, o meu coração, a bondade, tudo já existia dentro de mim, só que os traumas eram muito grandes. Então, a espiritualidade teve que agir dentro em mim para eu ascender, por isso que eu ascendi espiritualmente, assim, de uma vez, porque foi por meio deles, intermédio deles, porque senão Claro. esse trauma não conseguiria ser quebrado, entendeu? Sim. Porque como eu ajo, a minha terapia que eu estou fazendo hoje, ela está agindo, curando doenças muito consideradas que não tem cura, como esquizofrenia, fibromialgia, minha mãe foi curada, depressão, transtorno, síndrome do pânico, ansiedade, transtorno de ansiedade, todas essas novas doenças aí. Então, eu acredito que precisava, entendeu? Acontecer agora. Não tinha como, então, eles fizeram de tudo para que isso acontecesse. E como Porque, que você assim, conseguiu? E como que você hum, conseguiu todas essas informações é, de que você vem para se libertar tudo desses com a meditação. obsessores? Tudo com Tudo com a meditação. meditação. Entendi. Tudo com E com meditação. Tudo meditação. Foi 6 meses, praticamente, a meditação quase um para dia. entender, a meditação para entender, mas para você teve apoio de outros terapeutas também? Não, não, não. No começo eu fiz os cursos de terapeuta para me tornar terapeuta e me curar. Só que eu não conseguia curar.
os traumas que eu tinha com as terapias que eu fazia nos cursos não curava, entendeu? Era muitas coisas. Então, a minha espiritualidade, também isso tem bondade no meio, entendeu, Lu? Me veio aqui por intuição passar aqui para as pessoas uma coisa. Eu até puxei aqui agora, enquanto estava falando com você, que a Organização Mundial da Saúde reconheceu a obsessão espiritual como uma doença da alma e fez constar no Código Internacional de Doenças, no item F44.3. Não sei se dá para ver aí. Mas sim, olha, eu me foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde que a obsessão espiritual ela leva à morte. É uma doença e deve ser tratada. Enquanto a gente ignorar isso, a gente vai perder tudo, perde bens, perde família, perde filho, tudo, perde marido tudo. E finge que isso não existe. E isso existe. É só, gente, percebeu que está começando uma coisa esquisita a acontecer, tá tudo dando errado, vai lá, ora, medita, qual for a tua crença, não sei, ora, medita, pede muita proteção, pede a luz dourada de Jesus Cristo. Quando eu começo a sentir que já vem alguma coisa me perturbar, eu imagino uma luz dourada de Cristo vindo aqui. Eu já sinto como já nós que temos os canais abertos, né? A gente sente como, nossa, limpa na hora. Você já vê assim a limpeza na hora. Antes eu sofri muito com isso, mas agora eu aprendi também a fazer a limpeza. Agora, não é que eu sou super esperta nisso. Muitas vezes eu preciso de outro terapeuta para vir me ajudar, que é o Rony, inclusive, que é o meu salva-vida aí, não sei se ele está aí na live, que é um daqueles que eu ligo e falo, Rony, pelo amor de Deus, me ajuda aí. E a gente sempre precisa de outras pessoas, a gente nunca vai conseguir tudo sozinha, mas a gente, quanto mais informação você tiver, mais você consegue. E quanto mais aceitar, gente, isso existe. Isso existe. Muitas das vezes a gente nasceu só para vir afastar esses maus mesmo da nossa vida. Sim. Às vezes, né? Para você ter uma ideia, eu, no meu caso, eles quase que não me deixaram nascer. Porque a minha mãe quase morreu no meu parto. E com isso, ela desenvolveu uma rejeição muito grande por mim. Muito grande, nossa. Muito grande, muito grande. Que eu só consegui quebrar poucos dias atrás. Que ela não conseguia. Eu aplicava terapia, eu fazia coisas porque ela quase morreu. Ela ficou assim, ela me ganhou. Ela ficou dias sem ter força. Porque eles não deixavam que eu nascesse, sabe? Eles não queriam, porque eu não podia nascer. Porque eles sabiam da força que eu tinha. Eles sabiam. Eles sabem tudo da força. Quem que eles não quem eles conseguem controlar e quem eles não conseguem. E, Lúcia, se eu te contar, olha, essa live não dá para contar toda a minha história, o que eu vivi para eu conseguir chegar aqui hoje, me tornar terapeuta e mentora. Menina, a força que eu tive que ter, meu Deus do céu, você não tem noção. Dizem até que tem uma história aqui, não sei se você conhece o Wagner Borges, que é uma pessoa muito respeitada, né? Sim, já vi falar dele. Ele contando uma história de que... vou resumir aqui, gente, porque a história é assim. Ele é usado pela espiritualidade para ir fazer serviços espirituais, né? Então ele sai do corpo dele enquanto ele está dormindo e o espírito dele vai em várias locais. Eu vou também. Sim, legal. Quando a gente está dormindo, ele vai consciente. Às vezes o guia dele... Não, eu não sou. Eu sei que eu vou, mas eu não sou consciente ainda, não. Não sei se você um dia... Eu eu me lembro de algumas situações, sim, que aconteceu comigo, de fazer trabalhos enquanto eu dormia, sim. Mas poucas, eu lembro de 3 situações só. Nesse caso, o Wagner, ele faz tipo umas 10 por dia. O cara é impressionante. Aí ele contando uma história, eu tô contando porque você tá falando do teu nascimento, e ele contando uma história que eu fiquei impressionada. Porque o guia dele falou assim, é hora de você trabalhar, vai. E aí ele se coloca com o olho fechado, o corpo dele fica dormido, o espírito dele sai do corpo, e ele foi mandado para a porta de um motel. Aí ele falou assim, cara, eu tô lá em casa de boa, me mandaram para a porta de um motel. Aí ele ficou lá e o casal lá dentro se divertindo, né? Se
divertindo, mas ele falou assim, que é isso, meu? Que é isso, gente? Vocês estão me mandando aqui para a porta do motel. Aí eles falaram, fica aí, porque eles estão para fazer uma criança, né? Eles estão para gerar uma vida, e essa vida, esse menino que vai vir, vai ser muito importante para a humanidade. Só que Ai, olha. só que vai vir espíritos para atrapalhar no Bem, meio no meio da relação, né, deles. E ele ficou ali fora da porta, ouvindo o pessoal se divertir. E ele falando, caramba, eu podia estar em casa. E tô aqui. Aí ele falou que sentiu, a hora que ele sentiu, ele falou que veio. Aí ele falou assim que ele não queria nem abrir os olhos, porque ele começou a sentir medo de tanto que era forte, mas ele falou que eram como se fossem uns sim. 40 forças malignas, que uma entraram dentro da outra e viraram olhos vermelhos e veio com tudo. Imagina a força dessa criança que não ia vir, que eles vieram com tudo Meu Deus. para atrapalhar o casal que estava fazendo ali uma vida. E ele falou assim, se vocês vierem, eu vou enviar luz, que é o trabalho que a gente faz também, gente, com o reiki, que a gente faz assim, envia luz e ele sai correndo. E aí ele falou, se vocês vierem, eu vou enviar luz. E esses seres trevosos, eles não podem sentir luz, eles saem correndo. Então, ele falou que fez assim, ele falou assim, cara, eu confesso que eu fiquei com medo, mas eu estava ali e eu estava sendo colocada à prova para fazer isso, e ele enviou luz e eles saíram correndo, ele falou que só viu que eles saíram correndo e entraram em outro quarto. Por isso que motel aí não aconselho muito não, gente. Então, várias Não, vezes, veja que história interessante, muitas das vezes quando um ser está sendo gerado, porque a gente coloca um tabu tão grande, né, na relação sexual, que pensa que ninguém está vendo. Às vezes você está ali se divertindo e está ali na porta um anjo ali ou alguém mandado pela espiritualidade para te proteger, para você gerar essa vida, porque essa vida vai contar muito para a humanidade. Né? A gente nem imagina o trabalho que tem, né? menina, olha, Deles, né? Coisa meu linda. Deus do céu, olha, normalmente as pessoas que eu curo, com a terapia, cura os obsessores. Normalmente, né? Tem pessoas Sim. que eu tenho que aplicar 3 terapias para curar os obsessores. 3. É assim, se for uma coisa muito, eu falo por mim, se for uma coisa, depende, sabe por quê? Porque às vezes você manda embora naquele dia, aí no outro dia a pessoa se comporta com o mesmo. Vamos supor que um comportamento teu está gerando, Sim. tá atraindo um obsessor. Uhum. Né? Vamos Sim, supor que você fica mentindo, tá atraindo um obsessor. sim, sim. Aí, cara, pode ter o teu anjo da guarda do lado, que o obsessor fala assim, ó, Pode que ele não, tá mentindo não de tem novo, jeito. eu vou ficar do lado dele, ele tá mentindo, eu gosto dele, mente pra caramba. Aí, Mas nesse caso, não, aí não adianta, você não é vai na isso. É que as limpa. pessoas têm muito mesmo obsessores, muitos são, além da conta, é uma coisa extraordinária, que vem de gerações, né, de transgeracionais, eles Sim, trazem. Então, sim, por isso também, que tem que ser muitas terapias, porque não é poucas coisas, é muitas. É. Então, se é um caso mais normal, uma cura. Agora, essas Sim, pessoas que têm obsessores, 3 terapias para obsessores e para esquizofrenia. E tem esquizofrenia junto com os obsessores. Você imaginou que sim, bomba relógio que é uma pessoa dessa? Com sim, sim. obsessores desse tanto e mais esquizofrenia. Por isso que depois esses adolescentes, assim, mata pai, mata mãe, mata namorada, mata amigo, ninguém sabe o que aconteceu. Muito São tudo esse tipo de obsessor. coisa. Sim, sim, sim. Eu estava vendo uma palestra do Hélio Couto outro dia e ele falando o seguinte, que tem de um experimento que uma pessoa fez, que fez hipnose, né? Só que Uhum. essas hipnose pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Então, ele fez um experimento de uma pessoa que fez hipnose numa mulher e falou uma palavra para ela e falou assim, quando eu falar essa palavra, você vai se comportar de tal maneira. Só que Uhum. essa pessoa era amiga, né, dessa senhora, ele esperou passar 20 anos. Depois de 20 anos, ele encontrou ela no restaurante, falou a palavra e ela se comportou exatamente igualzinha ele falou. Só que o que acontece? Isso acontece no mundo espiritual também. Às vezes, alguma palavra é dita para a pessoa
E aí, naquele momento em que ela está ali, no momento da evolução dela, o que é feito? É falar daquela palavrinha. E a pessoa tem uma crise, tem uma reação esquisita, entendeu? É falar, porque Uhum, sim, a hipnose pode ser feita tanto neste mundo como em outro plano, desde que você aceite, né? Se você sim, aceitar, ela aham, funciona. Ela não funciona. uhum, Se você não aceitar, ela não funciona. Só que sim, não funciona. a hipnose ela é tão forte que ela pode funcionar de uma vida para outra. Vamos supor que um ser muito maligno lá em outra vida falou para você, ó, quando eu te falar essa palavra, você vai fazer isso. Aí o cara chega aqui nessa vida, é um cara normal, de boa, aí do nada o cara vai e Uhum, atira no professor e ninguém entende. Com sim, certeza foi um obsessor ali que falou no ouvido dele, ele vai lá e reage de uma maneira que são ninguém coisas entende. que ninguém entende, né? Coisas que ninguém É, entende. isso é só um exemplo de uma das coisas que pode acontecer, mas por isso que a gente precisa, quando a gente pratica o bem, quando a gente procura aceitar os nossos defeitos, procura melhorar, porque a pior eles se aproveitam muito desses momentos que a gente é muito iludido. A gente começa a achar que o problema é sempre os outros, que a gente é perfeito, que a gente não precisa que a gente não tem problema nenhum, tá tudo bem na minha vida, não tem problema nenhum. E, gente, é impossível estar no planeta Terra e tá tudo bem, assim não tá tudo bem. A gente precisa estar sempre se Não, cuidando, o tempo todo se sempre, cuidando, sempre, sempre. né? E mesmo depois ter a espiritualidade. As pessoas Mas, pensam, eu ascendi espiritualmente, pronto, não, acabou. Não, gente. Se depois que você você não estiver se policiando, a sua conduta não condizer com aquela espiritualidade, você perde a sua espiritualidade. Você perde, volta para aquele estado de ego novamente. Porque eu já conheço perde. pessoas que aconteceu isso. Aconteceu. Ela E perde desenvolveu muita a amizade espiritualidade, também. acendeu, e por causa de uma emoção vamos supor, agora me fugiu o nome da palavra, Sim. arrogância. Por causa da arrogância, ela perdeu a espiritualidade. Vai perder, isso acontece com muitos Perdeu? médiums, A quando arrogância, a quando arrogância. começam a ficar famosos, se o ego dele começar a ficar mais forte do que a essência, Sim, ele vai perdendo a mediunidade. perde, E perde. aí ele E, só vai funcionando ali pela fama, mas se você vê, no fundo não tem mais Deus ali, não tem mais a essência dele, a né? espiritualidade já não funciona mais nela, não, não age. Exato. Por isso que quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem, porque mais você Mas, entende que tudo que você faz aqui volta, né? Não tem, aham. não tem. E o que eu queria falar? Esqueci. Eu queria falar sobre uma coisa que acontece sempre. De quantas vezes a gente é capaz de ouvir a verdade? Que acontece? Muitas vezes que a gente provoca no outro a mentira também. A gente fala assim, gente, Uhum. vamos ali comigo? Aí a pessoa fala, se a pessoa falar, não quero ficar em casa. Aí você fica com raiva da pessoa. Agora, se a pessoa mentir para vocês, a pessoa pegar e falar assim, olha, hoje não sei quem, quebrei a perna, sei lá o que, caiu, não sei o que lá. Aham. Aí você gosta, aí você fala, tá bom. Então, o tempo todo a gente Sim. está instigando os outros a dizer a mentira, porque a gente não gosta de ouvir a verdade, não é? Não. Geralmente. A gente gosta que o outro fique dando desculpa. A gente Sim. chama, a gente não aceita que o outro fala, não, não vou. Não, tem que ter, olha, eu não vou porque não sei quem não quer ir junto, ou porque o carro não sei o que lá. É o tempo todo dando desculpas. E aí também a mentira a gente sabe também que atrai obsessores, karmas, né, gente? As pequenas Trai mentiras tudo. também. Gente, Sim. lembrando para quem não se inscreveu ao projeto Alinhamento a Propósito de Vida, que é um projeto para você que está se sentindo aí um pouquinho deslocado do mundo, que está passando por um momento que você não entende ainda, não tenha medo, que não é um curso que você vai fazer e sair vendo. O povo tem um medo de espírito, porque eles pensam, acho que eles pensam que eles não têm espírito dentro deles. Não é isso, não é nada disso. Dentro do curso tem coach, tem psicanálise, tem informações sobre moléculas de consciência, expansão de consciência, tem um pouco de mentoria, tem como você alinhar os teus sonhos aos teus objetivos, ao teu propósito de vida, fazer seus sonhos virar objetivos e
e assim por diante. Vocês vão lá na bio, aqui no meu Instagram, clica lá naquele link azul lá e se inscreva, ok? Porque as aulas vão ser gratuitas dia 14, 15 e 16 de fevereiro. E eu já sei que é uma busca contínua, né, Claudete? A gente não para Contínua, nunca de contínua. buscar. Não, porque assim, a partir do momento que você desenvolve a espiritualidade, agora você tem que entender o que que é essa espiritualidade. Tá, você ascendeu espiritualmente, agora você tem que entender o que que é espiritualidade até para você agora cumprir a tua missão de vida. Porque o teu propósito Sim. é do teu ser humano aqui. É do seu humano, do teu ser aqui, da carne. Agora, a tua missão de vida é da tua alma. A partir do momento da espiritualidade, aí é o que você vai fazer desse seu propósito. No meu caso aqui, eu, com a mentoria e com a terapia, eu trabalho na essência, né? Para trazer a essência de cada um. Você trabalhando na essência e provavelmente, futuramente, você desenvolver a espiritualidade. E aí é um passo seguinte, né? Primeiro é a essência, depois a espiritualidade. Mas o que é isso agora? Eu desenvolvo a espiritualidade. Eu tenho que entender o que é essa espiritualidade. Porque espiritualidade não é só estar desenvolver espiritualidade e pronto, não. Tem muito, é muito mais abrangente. Você tem que entender o que é isso, o que eu preciso saber para trabalhar com isso, para ensinar, porque a missão de alma é isso. É você ensinar o que você aprendeu aqui. Exato. A tua alma vem aqui para aprender e para ensinar o que ela aprendeu. Então, você tem que saber como ensinar. Não é de qualquer jeito, né? Claro. Você vai agora entender... Aí você vai entender como que você entende também que você não faz isso sozinha, né? Porque se fizer isso sozinha, a gente vai fazer errado, porque a gente está dentro de uma matrix e existe ainda um véu da ilusão, né? Que por mais que a gente seja desperta espiritualmente, que a gente sente mais, né? Vê mais coisas e tal, ainda temos um véu que não vemos. Agora você vai precisar mais ainda dessa orientação. Agora, cada vez mais ainda. Com certeza. Cada vez mais. Então, o planeta todo está nesse impasse, gente. Não é que é só eu e a Claudete e outros, sei que lá, que conseguem estudar isso. Todo mundo vai começar a sentir que algum movimento aqui dentro. Já estou falando já. Todo mundo vai começar a sentir. Mas que coisa esquisita é essa que eu tô sentindo? Aí vai pensar que é por causa da pandemia, vai pensar que é por causa da avó, do vô, eu mesmo, eu tô com 2 clientes que estão desenvolvendo espiritualidade. Começou o processo, 2. E para eu, que eu comecei há pouco tempo, é muito 2 pessoas. É muita gente, e é uma dádiva. É uma dádiva de Deus. Eu tá, né, com 2 mulheres, né, no caso. Uma já com a terapia, a glândula pineal dela já descalcificou assim na primeira terapia e foi uma coisa maravilhosa que nem eu sabia que a terapia tinha evoluído a esse tanto, né? Porque a terapia... O Reiki faz isso também. Faz. Eu tenho muitos pacientes que começaram a desenvolver a espiritualidade através do Reiki. E eu sempre incentivo, antes de eu vender curso de Reiki, bem antes eu já falava, vai aprender Reiki, porque eu acho que a gente não quer concorrência. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Não. E eu acho precisamos muito. E a gente começa a aprender inicialmente para curar a gente mesmo. Aí depois você vê que é tão bom que você fala, gente, por que eu vou usar isso só para mim, né? Aí você começa a fazer naqueles da família, porque eu começava a ver assim, por exemplo, eu tinha a tireoide que estava grande, né? Quando eu comecei a estudar o Reiki. E eu comecei a fazer o Reiki ali, sumiu, né? E sem que eu não fiz outros tratamentos, nada. Ela sumiu com o Reiki. Então eu falei, por que eu não posso usar isso, né, em outras pessoas? Né? Não estou prometendo cura aqui, nem nada disso. Para que isso acontecesse comigo também, eu fazia o Reiki todo santo dia, tá, gente? 60 minutos todo santo dia. Então, não vou falar que você vai vir aqui fazer uma sessão de Reiki, você vai conseguir milagre, não. Não, o Reiki ele é mais demorado. O Reiki, você
Você dá uma limpada na tua energia, como se você tomasse um banho mesmo, sabe? Quando a gente pega Sim. alguém que tá bem sujo, assim, dá um banho. O É desse reiki jeito. foi o que desbloqueou todos os meus chakras, que eu tinha todos os chakras bloqueados. Meu Então foi com o também. reiki, foi os 90 dias a fio, 60 minutos todos os dias, até que começou a desbloquear. E foi desbloqueando, e eu fui Exato. sentindo, sabe? Tudo e aquilo foi Sim. aí acontecendo, foi com o reiki, foi a primeira coisa. O reiki é maravilhoso, gente. Nossa, você começa a sentir Sim, levinho o corpo, parece que você tá assim, meio flutuando. Nada acontece ali nas experiências com reiki que você vai assustar, nada, porque não, é é uma, bem é uma, tranquilo. é uma energia inteligente. É uma energia inteligente. É a energia do universo. O reiki é a energia do universo, que ela chega e, vamos supor, às vezes você pode estar aplicando o reiki na cabeça. E essa energia, ela é tão inteligente que se o teu pé estiver doendo, ela vai lá pro pé. Sim, E ela vai encaminhando a uhum. mão da gente, né? A nossa mão vai Ela saber, é onde sabendo onde precisa, é colocar. onde você precisa. É maravilhoso. Nossa, tanto que eu fiz questão de concluir todos os cursos de Reiki, depois gravar o curso de Reiki também, porque eu acho que todo mundo tinha que ter esse curso. Ele abre portas, Verdade. né? Acho que todo mundo Todo tinha que mundo ter. tinha. Inclusive, eu acho que depois desse lançamento aí do propósito de vida, depois desse curso aqui que eu estou lançando, eu acho que eu vou fazer uma maneira mais fácil aí. Sei como que eu vou fazer. Eu vou bolar uma maneira bem legal aí para entrar um grupo bem grande no Reiki. Vou ver como que eu vou fazer. Porque todo mundo tinha que ter Reiki, gente. Você entra no Sim, sim. ônibus, tem lá uma pessoa carregada lá, e você vem que sabe da energia dessa pessoa para casa. Você chega em casa, faz o reiki, você se sente leve. Nossa, os pensamentos mudam, né? Você começa a ficar positivo, começa a ter fé. Nossa, muda totalmente. E reiki não tem nada a ver com espiritualidade. O reiki não traz espírito para perto de você, nada disso. Ele afasta. Não, não. Ele é uma energia que limpa, porque tem gente que confunde, pensa que é religião. Não é. O reiki foi uma técnica japonesa, tal. Muito linda. Claudete, a gente tem que fazer um monte de live. Pelo jeito, a gente tem muita conversa aí. Menina do céu, se eu começar a contar aqui que a minha espiritualidade me revelou, que eu vivi, que eu tinha... Olha, é muita coisa. Vou te É muita agradecer por coisa. ter vindo. E vamos marcar outra live, né? Foi muito Vamos sim, vamos sim. prazeroso. Gostei muito da Nossa, eu tua adorei. história. Muito parecida Gostei com da a sua minha. também. Parece, né? Parece bastante. Olha, foi um prazer, um prazer. Nossa, olha, gratidão imensa por ter me convidado. Eu adoro falar, adoro contar essa minha história, porque é muito linda. É Não é qualquer verdade. dia que a gente desenvolve espiritualidade, né? É o que eu E é falo para todo lindo, é mundo. Eu lindo. queria que todo mundo sentisse esse Deus que eu senti dentro de mim, que eu tenho dentro de mim hoje, essa luz que brilha. Eu quero, por isso que eu estou trabalhando hoje para isso. O meu propósito, a minha missão de Travou. alma é essa. Então, eu Sim, trabalho sim. até 2 horas da E madrugada. Pode falar. eu queria falar também para as pessoas que ainda estão se desenvolvendo assim, que ainda estão no processo de sentir dor, de sentir ansiedade, de depressão. Gente, não é que vocês também, só para as pessoas não ficarem com medo, de entrar para o desenvolvimento, para o autodesenvolvimento, ou para o reiki, ou para o alinhamento, a propósito de vida, achando que vai ter mediunidade e fica com medo. Isso não é assim. Não, não A é gente, assim. durante esse processo, várias vezes, é como se nos fosse perguntado: é isso mesmo que você quer? Tem certeza? É isso mesmo? Você tem a oportunidade também de fazer um autodesenvolvimento para você mesmo. Porque senão as pessoas ficam com medo, falando: não vou entrar, não quero me conhecer, não, que depois eu vou começar a ver as coisas, essas duas doidas aí, e aí aí eu não vou. E aí fica com medo. Não, gente. E é assim, deixa eu falar só uma coisa aqui para terminar, que é o que acontecia comigo. Eu tinha muito medo de fantasmas, de espíritos, de tudo. Eu tinha muito medo. Mas por que que eu tinha Eu medo? também, eu Porque não eu ia nem tinha em cemitério, de morrer de medo.
Não, à noite eu era criança, eu corria, eu não dormia de cabeça descoberta, eu tinha medo do escuro, eu não sei. Mas por que que a gente tem medo? É por causa dos obsessores. São mesmo eles que colocam esse medo na gente. Ah, é. São eles. No meu caso, eu É teria que ter verdade. medo. É verdade Eu tinha demais. que ter medo, sim. Eu tinha que ter medo para vir buscar essa minha ascensão espiritual, esse desenvolvimento. Se eu tivesse medo, eu ficava paralisada. O medo me paralisou por muitos anos. Por 44 anos da Eles minha vida. eles colocam medo justamente para você não buscar isso. E isso eu só fui entender, para Sim, você ter ideia, eu fui entender isso faz muito pouco tempo. Que aí que me foi revelado, eu fui vendo, eles colocam esse bloqueio para você começar a ter sim, crise de medo, você começar, eu não dormia, teve uma vez que eu passei um mês quase que eu não dormia, eu comecei quase a surtar, porque eles me acordavam a noite inteira. E eu descobri que eles faziam isso para mim não chegar ao meu propósito de vida, que é, é né? que o meu propósito de vida é fazer as pessoas despertarem espiritualmente. Então, eles já sabendo desse plano, eles Sim, eles já tentaram de tudo sabem. quanto é jeito, tentaram de tudo quanto é jeito me atrapalhar. E eu não desisti. Eu falei, não, não dormi. Eu comecei a ir procurar médicos e tal. Eu não desisti por nem um segundo. Alguma coisa lá no fundo do meu coração falava, eu sei que é a minha missão. Mesmo muitas pessoas estando contra, às vezes algumas pessoas da família contra. Eu sofri muito no começo, porque eu não vi apoio de Sim, ninguém. Todo mundo pensa que você está no sim, caminho mesma coisa errado, que eu. você está. Nossa, foi muito sofrimento, mas também eu sei que também isso aí é equilíbrio de karma. E aceito e amo e dou graças a Deus por ter passado por Não, isso. é assim. Mas Eles sabiam. eles mesmos faziam isso para atrapalhar. No meu entendimento hoje, esse projeto, que se chama Alinhamento ao Propósito de Vida, ele é um projeto feito pela espiritualidade também. Então, Sim, ele veio. Depois que eu fui entender, eu não entendia antes. Depois que eu fui entender, eles queriam atrapalhar tudo, por quê? Justamente por causa desse projeto, que é ajudar as sim, pessoas a se conhecerem. E as pessoas, quando se conhecem, as pessoas começam a ser pessoas melhores. As pessoas deixam de sim. maldade, não é? As pessoas vivem a sua essência, vivem o seu É, propósito. Daí não tem como ter medo mais. E o que que faz o não, medo? O medo te priva de tudo. No meu caso, o medo, ele não deixava eu ascender espiritualmente. Então, a partir do exato. momento que eu consegui ascender espiritualmente, o medo sumiu. Hoje eu vejo, assim, na curas que eu faço, para saber as doenças, eu vejo os obsessores. Hoje eu não tenho medo. Hoje eu afasto eles. Hoje eu mando eles Sim. embora e eles A sabem do meu verdade, poder. quando você perde o medo, eles não vêm mais. Assim, Não, não vem te mais. perturbar, eles não vêm. Por quê? Porque eles perderam a arma. É a mesma coisa de uma pessoa que sabe um segredo teu e a pessoa fica te ameaçando. Eu vou contar seu Sim, segredo. No momento que você conta o segredo, a pessoa some. A mesma coisa é o medo. E uma coisa também, gente, que acontece com o tal do medo é o seguinte: o medo, nós temos uma áurea, né? Que é assim, a áurea em volta da gente. Quando você tem medo, você tem muito medo, seja de uma pessoa que está discutindo com você, ou seja de um espírito, não sei. O sentimento de medo, ele faz você fazer assim, ó. E a tua aura, ela hum, se encolhe. Ela se encolhe. sim, Quando a tua aura se encolhe de medo, eles chegam mais perto. Então eu passei um período de muito medo, então ia encolhendo e mais perto eles chegavam. Quando você não tem medo, a tua aura, ela brilha, né? Quando você está numa energia boa, a tua aura, ela fica sim, brilhante. Eles não conseguem chegar perto. Eles só chegam perto através do medo. Quanto mais medo você tiver, e o medo de qualquer coisa, viu? Esse medo de tomar decisão é um medo danado. É um medo que colocaram na cabeça de vocês, que vocês nem sabem de onde vem esse medo. Porque às vezes a gente está tendo medo do vizinho que teve o assalto. Não foi nem você. O vizinho teve o sim, assalto porque já estava no destino dele ter o assalto, já era para ele aprender alguma coisa com aquele assalto lá. Aí você não sai mais na rua por causa que o vizinho teve o assalto. Você tem medo, você encolhe a tua aura e aí isso acontece com você também, né? Porque a gente atrai tudo aquilo que a gente tem medo. sim, ó, no meu Você caso percebeu? mesmo. Eu, a minha mãe, no caso, ela teve dois filhos antes de mim. Ela perdia esses bebês, ela não conseguia segurar. Aí ela teve que Nossa. fazer tratamento para segurar. Quando ela engravidou de mim,
ela teve que ficar 9 meses em repouso. Não podia fazer serviço, não podia, há 45 anos atrás, você imagina. E para me segurar, então ela teve muito medo. Ela teve um medo tão grande, que passou para mim. Então eu tinha esse medo da gestação da gravidez da minha mãe. E com o Nossa, passar do tempo, gente, com o passar do tempo, o que o medo traz? O medo traz a incapacidade. sim, Você acha que você é incapaz. Se você é incapaz, você tem insegurança. Se você exato, tem insegurança, você não tem coragem. Se você não tem coragem, você não tem atitude. Entendeu? Se verdade. você não tem atitude, você não age. É assim, é uma bola de neve. É assim, uma emoção negativa, que é o medo. Olha quantas que eu falei aqui que ela trouxe para tua vida. Eu tinha todas. Eu tinha da vergonha, ele vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, e você não consegue Vai, agir, por vai mais que você atraindo, né? quisesse. Vai Sim, atraindo. eu tinha vontade de estudar, todo mundo falava que eu era muito inteligente, e eu queria muito estudar, eu queria, mas nada acontecia na minha vida. Porque esse medo e todas essas incapacidades, traumas, insegurança, vergonha, me bloqueava de todas as formas, e junto com os obsessores, né? Porque eles estavam É. ali. E nós temos Então, medos você... também que a gente traz Uhum, também do inconsciente coletivo, né? O medo do também, o que o mundo está sentindo medo, a gente sente. Né? Às vezes a gente está sim, a sentindo gente uma sente. tristeza também, às vezes a gente está sentindo tristeza que não entende e a gente está sentindo a tristeza do mundo. Quando Do você começa mundo. a ficar mais sensível, você vai sentir a tristeza do mundo. Pode ser que isso aconteça com você. Você fala, ai, hoje eu tô tão triste, você nem sabe por quê. Aí você tá sentindo o peso do mundo, porque é uma massa energética que se cria, Sim, né? Principalmente agora, nesse período assim. Então, gente, se cuidar, orar, uma oração, gente, afasta todas essas coisas. Então, não ficam com medo, porque quando você ora com fé, quando você reza, quando você faz meditação, qualquer que seja o teu caminho para encontrar a luz, eu faço tudo. Eu rezo, oro, medito. Lúcia, Eu deixa faço eu só tudo. Pode falar aqui falar. para eles, se alguém quiser ir lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, né, nos stories, todos os dias de manhã e à noite eu posto as orações são as limpezas espirituais que eu aplico na minha mentoria, dos meus mentorandos. Então, tem 2 de manhã e 2 de noite, que Qual é que é o o teu primeiro Instagram? passo, Claudete Fávero Pro. Ajuda muito, tem muita gente fazendo e Peraí, gostando, que sabe? não deu para entender, não. É Claudete. Claudete Fávero Pro. Isso. Claudete Então, gente, Fávero. isso é fundamental, você fazer limpeza espiritual, limpar as crenças limitantes. Tudo isso te impede da sua mente funcionar na potencialidade. Olha, é o primeiro caminho da Ouvi. mentoria. Os meus mentorandos têm que fazer isso. Não tem como, não tem outra coisa. Quem tiver interessado também na mentoria, né, dessa mulher maravilhosa que a gente viu aí, cheia de experiência linda, com certeza vai ser útil, vai ajudar, né? Obrigada, obrigada. E vamos fazer mais vezes, porque eu amei, adorei a conversa, você é faladeira que nem eu. E Nossa, menina, aí, eu falo até para os cotovelos. vamos fazer mais vezes, com certeza, amei. Vamos sim, Gente, isso. vai lá no Instagram dela, tá? Curte lá. E eu vou pedir para vocês também compartilhar, quem assistir essa live aqui, compartilha com pelo menos mais uma pessoa, para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Repetindo de novo, vai lá no link do meu Instagram também e se inscreva a esse projeto lindo que é para se alinhar ao teu propósito de vida. Claudete, Deus abençoe. Fica com Deus, querida. Gratidão. Amém, você também, Lúcia. Muito obrigada. E olha, prazer imenso estar aqui. Deus te abençoe você e vocês todos. Amém. Namastê. Obrigada, gente, para quem veio. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.